Eu hoje vou começar uma série de comentários sobre o novo governo da Argentina que assume agora no dia 10, terça-feira. Mas antes, gostaria de me reportar a esta notícia aqui do blog Brasil 247. Joyce Hasselmann acusa Eduardo e Carlos Bolsonaro de coordenar milícias virtuais e usar dinheiro público. Esta é uma triste história, aquela história das fake news que invadiram a campanha eleitoral no final, da campanha do segundo turno em 2018. Mas o que tem a Argentina a ver com isso? Praticamente nada, pelo menos naquilo que vamos abordar hoje, que é a nova perspectiva que este governo, presidido pelo Alberto Fernandes e tendo como vice a ex-presidenta Cristina Kirchner, promete para o país e para todo o hemisfério latino-americano. Antes de falar sobre a Argentina, vamos primeiro ler esta notícia. Em depoimento à CPI das fake news, a deputada Joyce Hasselmann, PSL São Paulo, fez uma apresentação em PowerPoint para mostrar como funciona o gabinete do ódio, que, segundo ela, é coordenado por Carlos e Eduardo Bolsonaro, ambos filhos de Jair Bolsonaro, para espalhar fake news e memes contra adversários políticos. A Joyce Hasselmann, como a gente sabe, ela foi eleita com 400 mil votos, pegando aquela onda bolsonarista lá em São Paulo. Segundo ela, o gabinete do ódio é formado por Felipe Martins, Técio Arnaud, José Mateus e Mateus Diniz, que recebem cerca de R$491 mil para produzir fake news e memes contra ex-aliados e adversários políticos. Eles têm uma tabela para fazer ataques coordenados em cada dia. Eles começaram esse trabalho construindo narrativas mentirosas. Eles vão até que passa da linha do que é aceitável e vão para o crime virtual, detalhou Hasselmann. Mas este é um relato do presente, da atualidade brasileira, que foi até recentemente a atualidade da Argentina do Maurício Macri, o candidato neoliberal que ganhou em cima de um estelionato eleitoral. E sempre ocorre nos dois países, um ano depois ou um ano antes. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1945, cai o presidente Getúlio Vargas. Então vejamos aqui por quem ele foi sucedido, não é? Pelo general Eurico Gaspar Dutra, o homem que até o Getúlio apoiou para presidente da República, porque ele foi eleito. Então, o que é que aconteceu com o Dutra? O Dutra seguiu fielmente aquela política do FMI, a política americana de arroxo salarial, né, e de recessão econômica. E o que é que deu? No que é que deu aquilo? Vamos ver. O governo era chefiado pelo Marechal Dutra, eleito democraticamente, inclusive com apoio de Getúlio Vargas, mas de caráter ultraconservador e dócil aos interesses americanos. No seu governo é que foram dilapidadas todas as reservas acumuladas pelo Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Era entre 4 e 8 bilhões de dólares, que era uma fábula naquela época em termos de dinheiro. E aí a Inglaterra passou de credora para a condição de devedora por causa da guerra. Uma orgia de importações sem o menor controle levou novamente o Brasil à condição de país subalterno no plano internacional. Bom, aí o Dutra é sucedido pelo próprio Vargas, que volta nos braços do povo com a eleição de 1950.
Mas o Getúlio Vargas é obrigado a renunciar em 1954. E aí se suicida em protesto, mas o golpe já estava na rua. E veio então o governo, também uma mistura de civil e militar, e chefiado pelo seu vice-presidente Café Filho, para fazer justamente a razia, né, de tudo aquilo que o Getúlio tinha feito. Inclusive o Getúlio, nesse último período, construiu a Petrobras. E aí qual é a relação que tem isso com o Perón? É que o Perón, que havia também sido eleito em 1946, ele é deposto do governo em 1955. Quer dizer, um ano e pouco depois da queda do Getúlio Vargas. E agora assume na Argentina um novo governo, né? 4 anos depois da eleição do Macri. E este governo é chefiado pelo Alberto Fernandes e tendo como vice-presidenta a ex-presidenta Cristina Kirchner. Algo paradoxal, mas que só a política, ou a política dos novos tempos, explica, não é? Porque realmente, se a Cristina tivesse sido candidata, poderia ter sido até eleita a presidente da República. Só que dificilmente poderia governar. Tal era o ambiente corrosivo que existia e que existe até agora, mas suavizado com essa fórmula, não é? Muito inteligente, e que coloca o seu ex-chefe de gabinete, que lá na Argentina não é só chefe de gabinete, ele é uma espécie de primeiro-ministro, porque comanda todo o ministério. E o Alberto Fernandes tem demonstrado também ao longo dessa campanha eleitoral, que vai uns 6 meses, que ele realmente tem equilíbrio, inclusive para o diálogo com as forças conservadoras, e inclusive aquela força midiática que ao longo dos 12 anos do governo Kirchner tentou de toda maneira inviabilizar aquele governo. Mas eu recorro novamente a este meu livro para explicar como deverá funcionar este novo governo, esta composição. Alberto Fernandes e Cristina Fernandes Kirchner. A famosa chapa Fer ou Fernandes. Alberto é um homem moderado, grande negociador e com diálogo fácil no setor financeiro e no próprio âmbito judicial midiático, demonstrando dessa maneira ser determinante fator de segurança jurídica e governabilidade. Tanto é assim que o dólar começou a baixar na segunda-feira seguinte ao anúncio da chapa peronista, lá pelos idos de maio. Esse efeito distensor incidiu igualmente sobre os peronistas, que ainda se encontravam enfrentados em alguns segmentos. Tal circunstância, se persistisse, favoreceria o surgimento de uma terceira via, a qual, além de fragilizar a candidatura majoritária da oposição, poderia subtrair-lhe votos preciosos e com eles assegurar a nova vitória de Maurício Macri, que era candidato à reeleição. Olha, eu escrevi isso aqui precisamente no dia 22 de julho. O livro foi lançado em agosto, não é? Mas eu escrevi isso aqui. E tudo parece que está se confirmando. A julgar, não é, pelas últimas demarches desse novo governo que está sendo formado, o gabinete, como se chama lá o ministério, também está praticamente composto pelos seus diversos ministros. Isso a partir de uma longa conversação dos vários setores peronistas que lá reúnem, não é? O peronismo é muito grande, e lá reúne governadores que têm algumas posições, inclusive muito conservadoras, e que às vezes se chocam com essa
posição da Cristina e do próprio Alberto Fernandes, que é de realmente fazer um governo voltado para as massas e não para aquele setor ínfimo da sociedade que é sempre beneficiado pelo neoliberalismo. Bom, a gente vai ficando por aqui, prometendo trazer mais novidades da Argentina, sem, contudo, descurar do que está acontecendo neste nosso país que vive o pleno auge do neoliberalismo com o Bolsonaro na cabeça e todo o sistema econômico sustentando a política de arroxo salarial e de recessão econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes.